Em boca fechada não entra mosquito? Bom, eu não me lembro da última vez que eu deixei a minha boca aberta distraído assim que entrasse um mosquito. Eu não lembro foi a última vez que eu ingeri essa fonte de proteína inesperada. Mas, enfim, falando mais ou menos sério, não sério totalmente não, mas o conselho é bom para os outros, né? Porque eu, no caso, quem me conhece sabe que eu falo demais e tal, nunca segui aquele conselho que Deus deu dois ouvidos e uma boca pra gente. Que é dois ouvidos para você falar, para você ouvir o dobro falar pela metade. Tem negócio de conselho chinês e tal, filosofia Confúcio e tal, todo mundo diz isso, você tem que ouvir. E a minha esposa diz isso demais, realmente. Ela chega e diz, poxa, não vai parar, não vai calar essa boca, para de falar, ouve o outro. Então é bem isso. E com toda a razão, evidentemente que ela está toda coberta de razão. Minha esposa está sempre coberta de razão, isso é uma questão que já está decidida para todos e sempre. Aliás, é um conselho que eu dou a todos os cônjuges homens, né? De que a esposa sempre tem razão e a esposa terá razão para sempre e você tem que obedecer e acabou. Isso é o fim de tudo, porque você sozinho você é uma porcaria, ela sozinha é alguma coisa. Bom, mas voltando para a questão de em boca fechada não entra mosquito. Vamos lá. Claro que ouvir é importante, quem sabe que acompanha meu canal aqui, sabe que eu tenho aquelas entrevistas que eu deixo o pessoal falando à vontade, olha, você fale, você faz a pauta, conversa à vontade. Claro, vocês já notaram que eu deixo a pessoa falando, eu deixo só a imagem dela, não divido a tela, é para eu poder ficar consultando a internet e tal, ficar vendo o WhatsApp enquanto ela fica falando. Por isso que eu deixo falar tanto assim, tô brincando. Não faço isso, eu sempre presto atenção até para poder. Senão a pessoa nota que você não está prestando atenção. A pior coisa é você se propor a ouvir e não prestar atenção. Você ficar pensando na morte da Bezerra. É a morte da Bezerra? É a morte da Bezerra. A Bezerra, no caso, associada à morte. Bom, vamos lá. Tem a questão do politicamente correto hoje, que é muito séria, né? O politicamente correto é uma derivação do pós-modernismo, da filosofia pós-modernista, que é essa filosofia do cancelamento, do tribalismo, de querer destruir a família tradicional cristã que veio, que não é família tradicional cristã só, ela se você olhar Desmond Morris, é o modelo de família, um homem, uma mulher, uma família, que faz as sociedades darem certo em qualquer tempo, em qualquer lugar, e que buscar modelos alternativos a isso é a certeza do fracasso de uma sociedade. Dito isso, existe o politicamente correto, ele foi patenteado em Stanford, no momento eu esqueço o nome, na década de 1960, e ele queria dizer originalmente que não haveria hierarquia entre as culturas, né? Os civilizados ou não civilizados, todos teriam o mesmo espaço. E isso se estabeleceu como politicamente correto, aquilo que você deve ter, aquilo que você falando é correto do ponto de vista antropológico, digamos assim, uma análise das sociedades que não tenham viés de colocar uma superioridade aqui e uma inferioridade lá. Até aí tudo bem, eu acho que nós podemos entrar numa de respeitar a diversidade. Eu sou fã da diversidade, né? Quem é contra a diversidade é esses pós-modernistas que eles vêm do marxismo, eles não se conformam da União Soviética ter dado errado, e aí ficam tentando destruir o Ocidente de outra forma. É um pessoal muito ressentido, um pessoal de mal com a vida, que não gosta da vida como ela é, talvez porque sejam feios, não sei, nem todos são feios, então não explica tudo, mas o fato é que isso tem outros vídeos aqui no canal para explicar. Bom, o politicamente correto tem algumas coisas que realmente fazem sentido. Não vai falar denegrir, por exemplo. Denegrir é uma palavra que você pode usar vários sinônimos para ela. Não precisa usar ela, nesse sentido, a boca fechada não entra mosquito mesmo, que você vai alcançar o mesmo sentido e vai entender que ela veio de um preconceito, de um racismo que não faz sentido. O racismo é ignorância, racismo não deve ser incentivado, você pode ser muito bem de direita, pode ser conservador, e você tem que ser antirracista. Não faz sentido ser racista. A racista era Marx, você não é racista. Então, não deve ser, não faz sentido. Biologia comprova que o racismo não faz o menor sentido. Né?
há nenhuma diferença pelo fenótipo, pela genética ou pela etnia em relação à capacidade dos homens e homens e mulheres, bem entendido, sobre isso. Claro que tem algumas coisas, né, como bom dia, como é que eles falam, né? Todos e todas eles falam. Eu acho isso muito engraçado, porque é o velho conservador. O velho dito conservador, senhoras e senhores, tá? Agora eles botaram todes, né? Que é um negócio absolutamente ridículo. É um controle da linguagem absolutamente. Que eles fazem um favor pra gente de fazer isso, porque isso, claro, causa repugnância em qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, com o mínimo de cabeça no lugar. Mas, evidentemente, que a gente tem que ter clareza quanto a falar as coisas, né? Eu acho que ofender, argumento ad hominem, que é uma coisa que a esquerda adora fazer, né? Adora te chamar de branco, machista, não sei, isso, aquilo, ista, sexista, motorista, essas coisas assim que rimam com ista, né? O ismo, sei lá. Eles fazem isso para te calar, para te desqualificar como debatedor, para desqualificar o que você vai dizer, porque eles não têm argumentos, evidentemente eles não têm argumentos para rebater as questões essenciais que se debate. Tanto é que eu já tive debate com esquerdistas que eu cheguei e usei a seguinte tática, para dar razão ao ditado, em boca fechada não entra mosquito, eu disse, bom, me convença. Tem todo um espaço de tempo para ele. O meu tempo que me restava para ele, me convença. Não há nada pior que o cara possa receber do que uma sentença dessa. Me convença. Você está dizendo para o sujeito, olha, não adianta, você vai ficar horas e horas falando aí, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque, evidentemente, que você não tem onde chegar, você não tem argumentos para rebater os meus, então você fica me atacando e é melhor dar a palavra para ele. Quanto mais ele usar a palavra, mais ele vai se estrepar. Mas ele vai se dar mal. Então, o bom é isso. Entre cônjuges, aí entra uma questão fundamental. É fundamental obedecer este ditado. Em boca fechada não entra mosquito. Então, este ditado está certo, está correto. Tá? Vou deixar isso bem claro, que ele está correto no geral. Então, vamos cuidar das exceções, mas vamos deixar claro que ele está correto. E mais, prestar atenção no que o outro diz. Não adianta dizer fechar a boca e não prestar atenção, ficar pensando, como eu disse, na morte de desobedecer. Isso para pessoas que realmente importam na sua vida, e ninguém importa mais, lógico, que o cônjuge. Tenha dúvida, eu sou um defensor do casamento indissolúvel, de véspera, da tradição do divórcio, está tudo explicado no meu livro Evangelho segundo a Filosofia, e está explicado na minha vida, porque eu sou um homem com um nome normal, como qualquer homem masculino normal, sozinho, é uma desgraça, é uma porcaria, o cara vai viver muito menos, vai ter uma vida muito ruim, uma qualidade péssima, então se ele ficar sozinho. Isso vale também para as relações sociais, agora aplicando o ditado, boca fechada não entra mosquito, ou seja, ouça, para interagir com as pessoas você deve ouvir. Então, o ditado foi pensado para isso e você deve observar. Enfim, um ditado correto, entre tantos ditados errados, este é absolutamente correto. Agora, tem uma coisa que diz assim, só uma palavra me devora, aquela que o meu coração não diz. Isso tem a ver filosoficamente com a diferença entre desejo e vontade. O desejo é uma coisa e a vontade é outra. A vontade é aquilo que você consegue racionalmente entender, que você tem a vontade de fazer algo. Você não quer dizer que você vai realizar aquele algo, pode ser no seu momento, no seu oportuno, a sua vontade pode ser pecaminosa, você entender que isso não é bom, mas, enfim, a vontade você consegue entender ela, o desejo você não consegue entender, o desejo você não consegue consultar, porque o desejo é aquilo que mora nas nossas profundezas e que jamais vamos conseguir traduzir em palavras, em pensamentos, no que chamam razão, que é uma maneira errada de chamar também, mas isso eu explico também no meu livro, porque que é uma razão, uma coisa errada, eu não ficaria aqui horas gaguejando para contar isso, porque
eu escrevo bem melhor do que falo, então eu não ia ter que ficar tentando falar, porque isso ia levar mais tempo ainda do que o tempo que eu levo para escrever. Quer dizer, se você leva 10 horas para ler o que eu escrevi, você levaria pelo menos umas 50 horas para entender eu falando, e já perderia a paciência muito antes disso, porque você pode até ter 2 ouvidos e uma boca só, mas os seus 2 ouvidos não são pinico, não estão aí para ficar ouvindo gaguejada e enfim, enrolação. Para não enrolar mais, só uma palavra me devora aquilo que o coração não diz. Então, adianta consultar seu próprio desejo? Eu já disse em outro vídeo que não. Voltaire tem aquela frase que é fantástica e que você deve aprender. Conheça a si mesmo. É um ótimo preceito, mas que só Deus pode praticar. Porque a nenhum homem é dado conhecer a si mesmo. Nem a nenhum homem é dado conhecer o seu próprio desejo. Então fique quieto mesmo, ouça, procure aprender do que ouvir e só fale quando tiver certeza. Porque o que você falar também tem aquela coisa. Tem coisas que não voltam atrás, né? O sino badalado e a palavra dita. Depois que você disse, é tarde, não adianta voltar atrás, não adianta pedir desculpas, porque você já disse, você já ofendeu. Nunca ofenda ninguém. Isso é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, porque quando eu era pequeno, quando eu era novo na escola, não sei por que todo mundo queria bater em mim, todos os meus colegas queriam bater em mim. Então eu sempre dava um jeito de fugir antes do fim da aula, para eles não baterem em mim. Eu conseguia com que eles não batessem em mim, mas tinha um monte de colega valentão que queria bater em mim. E como eu detesto violência, especialmente quando praticado contra a minha pessoa, então eu sempre fugia. Então eu aprendi também que não se deve xingar ninguém, porque isso piora a situação. O cara pode querer bater em você, isso pode fazer mal a seu corpo, pode ser mal para a sua integridade física, ele pode até te matar, né? Acho que é melhor sempre ficar quieto, deixar de ofender. E até aprenda uma coisa: argumento ad hominem não vale, é péssimo, é feio, é triste. Nunca tente contradizer o que alguém disse com argumentos pessoais, do tipo, você não presta, você não é bom, você não é legal, você é uma pessoa feia, né? Feio ele provavelmente seja, mas a questão não é essa, você não deve dizer para ninguém que é feio. Isso foi ensinado também por Erasmo de Roterdã, no Guia não era o que? Não era Guia, era o nome do livro, A Civilidade Pueril, em que ele ensinava as crianças como se comportar. E uma das coisas que ele dizia, isso é muito interessante, que ele dizia que vamos supor que você está numa roda e comece a rir. Você não deve dizer que está rindo de uma outra pessoa. Você está rindo da cara dele, sim, com certeza, porque ele é ridículo, porque tem muita gente ridícula. O que mais se encontra no mundo é pessoas ridículas, mas você não deve dizer isso para ele. Você deve dizer que você estava se lembrando de uma piada que você ouviu uns dias atrás, que você ouviu e só agora. Que isso acontece também, a piada retardatária, né? Você se lembra da piada depois, e aí depois que você vai entender a piada e que você ri e tal. Então, o Erasmo já aconselhava nesse sentido, que a mentira é uma coisa feia, mas nem sempre ela deve ser evitada. A mentira, como se diz, tem uma frase que eu não lembro de quem que diz que a hipocrisia é uma concessão do vício à virtude, né? Porque você vai evitar uma briga, você vai evitar que aquela pessoa fique contra você. E hoje nós estamos numa sociedade extremamente sensível. A turma do cancelamento do pós-modernismo ensinou todo mundo nas escolas a ser muito sensível, a dizer, você é bullying e tal, aquela coisa toda, né? Você sabe que nem pode ser dito nesse canal que bullying é proibido, dá cancelamento, dá banimento do mundo. Se você fizer bullying, você tá... É aquela palavra, não importa. Enfim, você entendeu. Então, mais do que nunca, a boca fechada não entra mosquito. O que não quer dizer que não tenha formas inteligentes de você dizer o que pensa, de você manifestar a sua opinião, ainda, né? Enquanto essa turma pós-modernista não tomar o poder de vez e não implantar o totalitarismo que eles querem implantar, né? A destruição de tudo. Enquanto nós sobrevivermos, mantenha a sua opinião, o seu pensamento não pode ser calado, a sua voz pode, mas seu pensamento não pode ser calado, e espero que sempre tenha espaço para ele se expressar, como tem o meu. Eu falo pelos cotovelos, eu gravo tudo, eu transformo 90% da minha fala em vídeos, os outros 10% ninguém que está perto aguenta, eu acho que eu falo sozinho, mas enfim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Guten Abend, gute Nacht.
bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die